na vida, nem da parte técnica, né, de gerenciamento de projetos, como a gente se diferencia. Eu gostaria, tá? Quem pudesse sentir a vontade de abrir a câmera, porque agora eu estou vendo um monte de pontinhos. E é legal eu começar a ver vocês, né? Interagir com vocês. Eu quero que seja aqui um bate-papo para vocês entenderem algumas oportunidades. Obrigada, Giovana. Adoro ver vocês. Eu acho que a gente consegue, pelo menos se vocês estão escutando, né? Se a internet não travou, se as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu quero já começar com um exercício legal para a gente quebrar um pouco o gelo. Vocês podem fazer esse exercício apontando o celular para o QR Code, esse que eu estou colocando aqui, ou vocês, pelo notebook, computador, vocês podem entrar nesse site que chama mente.com, tá? A gente vai fazer um quebra-gelo, tá? E o que esse quebra-gelo vai dar pra gente? Deixa eu ligar aqui. Eu vou trazer aqui para a tela. Tá. Vou ter que aqui. Aqui. Veja se vocês conseguem ver. Conseguem ver minha tela aqui? Sim. Sim, professor. Legal. Então, ó, tem gente que já está participando, tô gostando. Então, no QR Code ou lá no Mente, vocês vão digitar esse código 652315. Tá vendo? Nós temos 3 pessoas aqui dentro participando. Dentro da sala, a gente tem 27. Então, a nossa meta é ter 20 participantes. Nossa, a gente já tem 40 pessoas quase. Então, vamos lá. Todo mundo entra no mente.com, tá? Isso aqui é um programa gratuito, inclusive. Quem quiser dar um print, gravar. O link é só colocar... Aqui, ó, eu escrevo aqui no chat, peraí. www.mente.com, tá? Isso aqui é um programa que chama Mentimeter, que você consegue engajar, trabalhar com questões. Olha aí, mente.com. E aí, quando você entra, você digita esse número 6523151. Tá? Eu tô fazendo esse quebra-gelo porque mais para frente eu vou tratar um pouco das questões técnicas através dessa ferramenta. Aí vai ser legal, tá? Professor, pode falar. Que campo que é para aparecer? Porque o meu já está aparecendo a pergunta já. Perfeito. Direto. Já pode responder. Pode responder, exatamente. Quem foi pelo QR Code foi direto na pergunta, tá? E aí eu vou para frente, Gi, e você vai ver a próxima pergunta depois que eu acionar para frente. Pode ficar aí. Entendi. Beleza. Tá? Aqui ó, nós temos 18, 19 pessoas. Quem mais? Então, olha só, tem 9 pessoas aqui que que não é o primeiro evento online, porém tem 11 que sim. Olha que interessante, tá? Vamos, mais alguém está com dificuldade de entrar, não quer entrar? Eu vou para frente para a próxima pergunta, ok? O que você espera deste evento? Vai lá, digita aí o que você quiser. Aí, Luan, digita aí o que você quiser aí. O que você espera deste evento?
Quem tiver no computador pode abrir uma tab, uma janelinha do lado e entrar, né? Deixar pequenininho do ladinho que vocês vão conseguir participar do... Ninguém está respondendo? Tá limitado a quantidade de palavras, só dá para digitar 25. Sim, não, mas é uma só. Pode mandar uma só. Cada um manda uma, ou as 25 que você quiser, já manda. Então, olha só. Conhecimento, muito bem. Estratégia de projetos, gostei. Conhecimento tá ganhando. Vamos ver. Experiência, legal. Sabedoria, muito bem. Sabedoria. Tá vendo? Inovação, gostei, hein? Inovação. Legal, vou passar para o próximo. Vamos ver se a gente agiliza aí. Criatividade. Ó, já te dei uma ferramenta para ser mais criativo. Legal. Aprender sobre ferrovia. Show. Vou trazer justamente algumas questões técnicas de ferrovia que eu não sabia antes de trabalhar com isso. Bem legal. Muito bom. Agora agiliza para a gente responder agora a última questão, que é olha só, aqui todo mundo que vai participar vai aparecer aqui. Cada um de vocês vai ser um desenho. Então a gente só tem 3 pessoas. Vamos lá, eu vou contar até 10. Quem tiver aqui participando vai participar da competição, tá? Quando eu soltar o countdown, a contagem regressiva, vai aparecer aqui a pergunta e vocês rapidamente têm que responder, tá? E ganha quem responder mais rápido e assertivamente, tá? Nós temos 12 pessoas aqui participando. Então, assim, se tiver gente querendo participar e com dificuldade, manda aqui no chat para mim e para o Thiago, para a gente conseguir ajudar vocês, porque mais para frente, na palestra técnica, eu vou utilizar dessa ferramenta para engajar com vocês, tá? Então, eu vou soltar. Quero saber o que você faz nas horas vagas que te deixa feliz. Manda lá, vocês têm 30 segundos. Rapidamente uma palavra. Bora ver? Nossa, ó, ler. Muito bem. A gente vê. Ó, muita gente gosta de ler, gostei. Jogar, comer, ficar relaxando em casa, saio com os amigos, estuda, jogar futebol, caminhar, aprender mais com assuntos da minha área. Muito bem. Muito bem, galera. Então, assim, isso aqui era um quebra-gelo para vocês entenderem um pouco do que eu vou trazer para vocês da parte técnica, tá? Gostaram? Diferente? Legal, né? Então, hoje, na nossa agenda, eu programei, né? Eu vou falar um pouquinho da caminhada, né? Da minha história. Vou fazer uma introdução de gestão de projetos para todo mundo estar na mesma página. Inclusive, é uma boa oportunidade para vocês saberem se vocês gostam ou não. Como o Thiago comentou, tem a pós. Então, é uma área que eu particularmente amo. Vou trazer a história da Ferrovia Andina
e vou dar umas dicas de vida, né? Umas dicas, aquela cereja do bolo, para vocês saírem com as experiências e os conhecimentos que vocês comentaram ali no nosso exercício anterior, tá? Vamos fazer o seguinte, vocês podem me interromper a qualquer hora, tá? Fazer pergunta, conversar comigo. Então, eu não quero que seja um monólogo, eu prefiro quando vocês engajam. Pelo chat, para mim fica difícil porque eu não fico lendo o chat. Então, pode abrir o microfone e falar comigo, se quiser perguntar, conversar, combinado? Então, falando um pouquinho de mim, a diferença, grande coisa diferente, é que eu já mudei 16 vezes, já morei em 7 países, já morei em vários estados do Brasil, e isso me deu uma visão diferente de mundo, né? Uma visão que eu adoro estar em lugares diferentes, conhecer pessoas novas, e além disso, eu tive a oportunidade de estudar muito as línguas, então eu falo hoje o inglês, o espanhol fluente, além do português. De hobbies, eu toco violão, surfo, danço forró e tenho a Joy, né? Então agora vocês sabem da Aline Pessoa, né? Essa aqui é a minha rede social, @Aline Meirelles, podem me seguir, eu adoro a interação. E essa é a Aline por trás dos bastidores profissionais, né? Eu acho que isso é bom a gente saber. E aí, quando a gente fala de profissional, eu tenho muito orgulho de ser, né, da Unilins, formei em 2007 aí na Unilins. Aí eu já em seguida fiz o MBA em Gestão de Projetos, me certifiquei no PMI, né? Que o PMI, eu vou falar um pouquinho para vocês da certificação que ela representa. Quantos de vocês conhecem o PMI? Quem conhece? Fala para mim. Ou levanta a mão. Não? Ou fala, né? Porque eu não sei. Conhecer não, a gente só ouviu o termo só nas aulas, mas conhecer assim, é mais profundo não. Tá, legal, Gi. Então, o PMI, eu vou falar um pouquinho deles. E agora, em 2015, eu fiz o meu mestrado na Califórnia e fiz uma outra parte em Dubai, nos Emirados Árabes, na indústria de luxo, tá? Foi o tema que eu estudei. Desde o início da minha carreira, na faculdade eu fiz alguns estágios chaves, então isso é uma coisa assim bem importante quando vocês estiverem na faculdade, que me ajudou muito, né, a escolher áreas, a conhecer pessoas. Então eu trabalhei na Andrade em 2005, aí em 2007 eu passei no trainee da ArcelorMittal, como um trainee internacional. Então assim, trainee é uma excelente maneira de entrar no mercado, então estimulo vocês a buscarem. Em 2008 eu já fui para o México como gerente de projetos internacionais, então muito rápido eu consegui entrar na área de gestão de projetos por conta da pós, da certificação, da língua, né? Então uma coisa que eu sempre dou essa dica é as línguas e se capacitar, igual o Unilins está dando para vocês essa oportunidade. Isso faz diferença lá na frente, né? Quando a gente está competindo com outras pessoas. Em 2011, eu queria voltar para o Brasil, eu voltei para a equipe de Belo Monte. Então, a gente trabalhou na gerência de Belo Monte, que foi uma super experiência apaixonante. Hoje eu dou várias palestras exclusivas sobre Belo Monte, gestão de projetos, enfim. Então, foi muito interessante. Aí, quando eu estava morando em Dubai, eu fui convidada a trabalhar lá com uma empresa francesa e voltei como gerente América Latina dessa indústria, tá? E atuava em vários países por aqui. Desde 2017, eu já estou coordenando o curso de gestão de projetos aqui em Curitiba.
né, nesse grupo IBD. É um grupo exclusivo de engenharia civil e arquitetura, então é bem legal, é voltado, gestão de projetos para nessa área. E desde 2018 eu atuo como gerente de projetos internacional na RT. Fiquei na Argentina em 2018, 2019 eu fiquei no Peru e 2020 eu estava tocando esse projeto na Austrália, né? Que aí a gente não estava viajando por causa da pandemia, então foi mais a longa distância, tá? E desde 2017 eu fundei a iBegin, que é uma escola de idiomas. Então, Tiago, fica a dica, né? O inglês e o espanhol. A escola, ela atende 100% virtual. A gente tem alunos na Colômbia, no Panamá. Eu tenho uma aluna na Angola. São brasileiros que estão morando fora, que precisam melhorar o inglês, o espanhol. Então, eu convido vocês também a conhecer a iBegin pelas redes sociais ou pelo site, né? A gente tem aulas de inglês e de espanhol. Então, já cutuco o Thiago e eu já sou... E aí, quando a gente fala de carreira, né? Eu sugiro, eu sempre... Viu, Thiago? Quando a gente fala de carreira, é muito importante vocês entenderem o que move vocês. Porque o que move vocês é o que vai alimentar o arrepio. Ó, só de falar com vocês eu fico toda arrepiada, eu fico emocionada de dividir, fico feliz, isso me dá prazer, né? E quando a gente tem prazer nas coisas, a gente tende a ser, né, ter mais sucesso, as coisas fazem sentido, é uma coisa... Então, assim, tenha um momento de introspecção e entender o que te move. Isso até é uma coisa que, quando eu estava estudando nos Estados Unidos, fez muita diferença. Lá nos Estados Unidos, eles pegam muito nessa questão de o que é que te move, o que traz você a alegria de querer se desenvolver, de querer buscar, né? Então, e eu encontrei isso em gestão de projetos, né? Aonde que você quer chegar? Então, uma coisa que faz muita diferença na carreira é você ser estratégico. Quando você sabe onde você quer chegar, você consegue buscar essas informações e entender quais são os gaps entre onde você quer estar e aonde você está hoje e como que eu vou chegar lá, né? Eu sempre sonhei em ter uma carreira internacional, então eu fui atrás disso. Eu busquei empresas que me proporcionavam esse tipo de experiência. Eu fui atrás das línguas, eu fui atrás de carreiras que me dariam esse tipo de oportunidade. Então, isso faz diferença em quando você está decidindo a direção da sua vida, tá? E, como eu falei, você entender os gaps, o que eu preciso para chegar lá, tá? Então, esse foi, assim, eu queria trazer para vocês que essa reflexão, para mim, fez muito sentido. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, digamos, e realizada por eu ter essa clareza, né? Eu acho que a gente tem que ter clareza das coisas, isso facilita para a gente galgar, né? E não ficar só no ralo, né? Sem você entender para onde você quer ir, tá? Eu vejo que gerenciamento de projetos... Aí agora vamos para a parte técnica, amores. Vamos lá, mesmo exercício de antes. Vamos apontar aqui para o QR Code. Deixa eu abrir aqui esse QR Code ou entra... no Mente. Eu vou pegar aqui para vocês. Aqui. Peraí. Eu tô com duas telas, que é bem mais fácil, né? Trabalhar com duas telas, mas às vezes elas me dão trabalho. Aqui.
Aqui. Opa. Pronto. Ok. Diz para mim, vocês estão vendo aí? Responde lá, o que é gestão de projetos? Já que a gente vai falar de gestão de projetos, primeira regra de gestão de projetos, alinhar as expectativas, entendeu? Um dos principais problemas de gestão de projetos é comunicação. Então, se a gente não tiver todo mundo na mesma página, entendendo o que é gestão de projetos, isso dificulta um pouco a gente aterrissar as partes técnicas. Então, vamos lá. Podem responder aí o que vocês acham que é gestão de projetos. Tá vendo? Quem não entrou no QR Code pode colocar no mente.com e usar o código 9040490. Conseguiram? Tem ninguém aqui ainda? Boa! Agora sim. Vamos lá. Organização, capacidade de gerenciar um planejamento com todas as partes em sintonia. Gostei, hein? Esse aqui fez tarefa de casa. Ó. O que mais? Nada? Planejamento para alcançar objetivos. Muito bem. Então, gestão de projetos é só planejamento? Das etapas do projeto, planejamento das etapas do projeto, planejamento de algo a fim de alcançar um objetivo por meio de otimização de informações. Bem. O que mais? Vocês acham que gestão de projetos... Esse aqui copiou do Google, certeza. Conjunto de conhecimentos, habilidades técnicas e ferramentas utilizadas para planejar, executar e monitorar um projeto. Muito bem, gostei. Não se preocupem, aqui é tudo anônimo, então ninguém vai tirar ponto se participar ou não, tá? Gerenciamento de processos com diversas etapas, planejamento, ciclo de vida, gestão de conflitos e afins. Muito bem. Olha só, gostei que isso aqui é polêmico. Gestão de projetos. Isso aqui é um dos temas mais polêmicos quando a gente começa a estudar gerenciamento de projetos, tá? Processo não é projeto. Então, gerenciamento de processos. Melhor assim, a diferença de projeto e processo. Quem consegue me falar? Alguém quer participar? Tá travado para mim. Voltou? Processo é sempre quando a gente tem um produto igual. Toda vez que eu preciso ter uma saída igual, eu faço o mesmo esforço, eu preciso de uma saída padrão igual, isso é um processo. Projeto é o contrário. É toda vez que eu tenho uma saída única. Tá? Então, é legal que gerenciamento de processos, ou seja, eu tenho que fazer um cronograma, eu tenho que fazer uma documentação de projetos, mas é bem importante vocês não se confundirem entre processos e projetos, né? Técnicas para elaboração de atividades relacionadas a um conjunto de objetivos. Muito bem. Estratégia de mudança é um conjunto de práticas para executar e controlar os projetos. Então, assim, gestão de projetos
é o conjunto de práticas para executar e controlar o projeto, né? A gente pode ter múltiplos projetos. E o que faltou aqui? Planejamento, tá? O que eu estou vendo é que vocês não viram que o projeto, gestão de projetos, a gente tem várias etapas. Planejamento é só uma delas, né? Gostei dessa, exatamente. Gestão de projetos, ele é um conjunto de conhecimentos e habilidades para aplicar para uma energia, para um objetivo único, ok? Boa. Vamos para a próxima. Vamos lá. Tem 5 pessoas. Tem até musiquinha para animar, galera. Vamos lá. Aqui é aquela competição. A hora que eu liberar, vocês respondam a pergunta, tá? Vou começar. Qual das opções listadas não é projeto? O que não é projeto aqui? Construção de uma casa, realização de festa, processo de venda de energia, construção de hidrelétrica. Muito bem. Processo de venda é um processo. A gente sempre tem os mesmos resultados. Por isso não é um projeto. Tá? Deixa eu passar para tirar a música. Então, olha lá. O Medical Rhino ganhou. Muito bem. Bonitinho, né? Bem. Qual que é a área mais importante para gerenciar um projeto, gente? Custo, qualidade, escopo ou tempo? Uhum. Interessante. O que é escopo? Bom, eu vou ter que dar uma rascunho? É o esquema? Um esquema, um rascunho daquilo que você quer fazer? Então, o escopo é justamente o detalhamento da entrega. É tudo que você vai entregar. E no meu conceito, escopo é uma das coisas mais importantes do projeto, né? Porque sem ele você não consegue nem determinar quanto tempo você vai levar no projeto, né? Porém, isso aqui, eu só fiz esse comentário. Pode falar, Antônio, faça seu comentário. Não, eu estava desligando o microfone. Sem problema. Eu só trouxe o comentário do escopo porque justamente isso aqui é uma pegadinha, tá? Todas as áreas são importantes, principalmente essas 4. Essas 4 áreas, em qualquer uma que eu altere, que eu tenha impacto em qualquer uma dessas 4 áreas dentro de gestão de projetos, ele reflete nas outras. Eu não consigo diminuir o tempo sem aumentar o custo e sem mudar o escopo, né? A gente tem uma brincadeira que eu amei essa brincadeira e agora eu sempre falo, que é, se você quer 2 bebês, não adianta você colocar 2 grávidas por 4 meses e meio, né? É uma grávida por 9 meses dá um bebê. Você não consegue mudar o processo, né? Aumentando o recurso, pagando, enfim. Então, essas são as 4 áreas de extrema importância dentro de gestão de projetos, tá? Mais uma competição, vamos lá. Vou começar já.
cima, ó, 90, 40, 49, 0. Aqui em cima. Olha só. Nós temos 10 áreas dentro de gestão de projetos. 10 áreas. A maioria colocou 7, né? A gente vai ver quais são elas. Bora. Mais gente participou dessa já. Aqui. Vamos ver se mudou o placar aqui. Ó, Camila. Arrasou, Camila. Boa. Parabéns. Vamos agora, eu vou fechar essa aqui, tá? E vamos voltar para o PowerPoint. Eu queria realmente trazer algumas provocações, porque é bem comum eu ter esse tipo de feedback nos conceitos, né, de gestão de projetos. Então, como eu estava falando, eu vejo gestão de projetos como uma porta. Independente de vocês trabalharem na administração, na metalurgia, na siderurgia, química, enfim, toda a área precisa de gestão de projetos, tá? Por isso que eu acredito que e a gente lê muito sobre isso, que é a profissão do futuro, gerente de projetos, né? Então, a certificação PMP significa Project Management Professional, é a certificação PMP, e o instituto, que é o PMI, ele que dá a certificação. Então, o que é essa certificação? Ele é um selo de garantia que, se eu estiver gerenciando um projeto aqui ou no Japão, ou como eu estava na Austrália ou no Peru, eu podia falar as minhas línguas técnicas de gestão de projetos e as pessoas que entendem de projetos também pelo PMI falam a mesma língua, tá? Então, tecnicamente, a gente está alinhado. Então, isso que essa certificação diz, né? Então, eu tenho ela desde 2009. E aí, um fato bem interessante é a evolução no Brasil das pessoas que têm esse certificado, né? Quantas pessoas vocês acham que tem esse tipo de certificado no Brasil hoje? Chuta. 30 mil pessoas? 30 mil seria um ótimo chute, Antônio. Mas você acredita que é metade? Nossa. Quando eu vi isso, em 2008, né? Eu estava saindo da faculdade em 2007 e num dos estágios que eu fiz, uma pessoa, né? Ele falou, Line, profissão do futuro é gestão de projetos. Tem um tal de certificado PMI, vai atrás disso. Quando eu fiz, eu estava aqui, ó, em 2009, tinha 8 mil no Brasil. 8 mil pessoas. O campus de vocês tem mais pessoas do que isso, eu acho, né? Então, fica a dica, né, para as pessoas que gostam dessa área, a certificação, ela é um grande diferencial no currículo, tá? Ano passado, eu tive a honra de ser convidada para palestrar no Congresso Internacional do PMI. Então, eu falei justamente sobre esse projeto que eu vou compartilhar com vocês. Então, assim, eu acho que isso aqui é o grande pico da carreira de alguém, né? Poder estar palestrando no Congresso Internacional com pessoas, né, da área. Então, foi bem legal. Então, essa é a primeira parte. Vamos para a introdução de GP, de gestão de projetos. E aí eu trouxe para você aquela questão, o que é projeto? Eu já dei uma dica, né? O projeto nada mais é do que algo temporário com um objetivo único. Então, qualquer esforço que você traz, que tem início e fim,
e que a saída dele é única, é um projeto. Qualquer, tá? Então, isso é de extrema importância a gente entender, porque não pode confundir com processo, tem que entender que a saída é única e que, para isso, eu preciso desenvolver o que é essa saída, né? Transformações geram necessidades de projetos, né? Qualquer transformação que eu venha promover, ela demanda um projeto para eu ter uma saída, né? Eu estudei com disquete, né? Na minha época, da Unilins, eu carregava disquete no campus. E o que aconteceu com a galera do disquete, as indústrias, né? Os CDs hoje estão Blu-ray, né? Que eram super lançamento. Então, principalmente na tecnologia, a gente vê essa transformação contínua, né? Hoje é acessibilidade, é cloud, então é incrível a velocidade que as coisas têm mudado e todas essas demandas, elas geram projetos, né? Eu sempre preciso estar buscando as formas de interagir. E quem que é o gerente de projeto no meio de toda essa transformação, galera? O que vocês acham? Alguém quer dar um pitaco? Quem que é o gerente de projeto? Não? Olha só, o gerente de projeto, ele é a ponte. Ele é a ponte que está entre a demanda, a necessidade, o cliente e a equipe técnica. Ele é quem vai trazer as informações que eu preciso, assim, olha, o cliente, ele quer XYZ. E ele traz essas informações para a equipe técnica produzir. Essa é a função do gerente de projeto. É você ser essa ponte entre o que a gente precisa entregar e quem precisa produzir. O gerente de projeto não é ele que sabe, por exemplo, fazer uma programação. Não é ele que vai montar a parede. Não é ele que vai fazer uma escavação. Ele que coordena para que as coisas saiam de acordo com as necessidades, tá? Então, eu gosto de fazer essa analogia que o gerente de projeto é essa ponte, né, para a gente estar sempre trazendo. E para uma melhor... Todo gerente de projeto, ele precisa ter claro esses dois lados. Não sei se vocês já ouviram falar de hard skills e soft skills. Não? Então, hard skills são todas as habilidades técnicas que a gente desenvolve com aulas, né? Então, matemática, estatística, línguas, a parte de tudo que você desenvolve, técnicas, são técnicas, né? A própria faculdade, o que vocês estão fazendo, são formações técnicas. E soft skills, então eu vou passar aqui, por exemplo, as hard skills de áreas de gerenciamento de projetos são as 10 que eu comentei com vocês. A gente está falando de tempo, aquisição, comunicação, risco, custos, recursos humanos, partes interessadas, que é o mesmo que stakeholders, escopo, integração e qualidade. Então, quando a gente olha para um projeto, a gente tem que olhar para esses 10 âmbitos dele. São 10 áreas de interesse, né, que a gente precisa estudar. E as ferramentas... será que eu não coloquei? As ferramentas de gestão de projetos são justamente as que vocês já ouviram falar. Um cronograma, uma EAP, que é a estrutura analítica de projetos, um orçamento, um checklist, kickoff, mapas de risco, matriz de comunicação, tudo isso são ferramentas da gestão de projetos. São as ferramentas que nós, como gerentes de projetos, a gente usa
para nos guiar na execução do projeto, se está dentro ou fora, tá? E quando a gente fala de soft skills, a gente fala das dimensões humanas. Então, a parte de negociação, liderança, gestão de conflitos, comunicação, negociação, toda essa parte humana, tá? O cross-culture, que é você entender de culturas diferentes da sua, tudo isso é tratado como soft skills. Então, um bom gerente de projeto, ele abraça ambos os lados dos skills, né? A gente tem a técnica, porém a gente também tem que ter essa dimensão humana aflorada, porque um gestor de projetos nada mais é do que tratar com pessoas. A gente trata com pessoas o dia inteiro, cobrando, negociando, entregando. Então, essa é um lado importante de ter em mente, tá? Então, assim, muito rapidamente, uma introdução de gestão de projetos, eu vou tratar agora um pouco da história da Ferrovia Andina, né, desse projeto que é a Ferrovia Andina, né? Então, assim, a gente trouxe essa implantação de novas tecnologias na ferrovia peruana, utilizando boas práticas do PMI, tá? Vocês... Peraí, deixa eu ver se vai... Veja se vocês estão escutando, porque eu acho que... Não, né? Estão escutando o vídeo? Legal. Então, beleza. Então, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui são os meus clientes, tá? Para vocês conhecerem um pouco da Ferrovia Andina. Quem já andou de trem? Já andaram de trem ou não? Sim. Eu? Sim. Curtiu? Vixe, demais. É gostoso, né? Já fui de Lins para Araçatuba, de Lins para Bauru várias vezes. É que sou jovem ainda, né? Isso é uma pena, né, Antônio, que Acabou, né? acabou, né? Tomara que eles retornem. Então, esse projeto, como vocês viram ali, a gente só tratou de trens de pessoas, de turismo, né? Então, era um projeto bem especial porque ele é justamente aquela linha de Cusco a Machu Picchu, que é super famosa, né? Tem muitas pessoas do mundo inteiro que vão para conhecer Machu Picchu. Então, o mundo se reunia nesses trens, se reúne, né, nesses trens. Hoje está parado com nossa, estão perdendo muito dinheiro com a pandemia, está tudo bloqueado, então isso é muito triste. Mas, falando do projeto, então, o que é um projeto? Igual eu falei para vocês, uma transformação, uma demanda gera uma mudança, uma necessidade de mudança, e isso é projeto, né? Então, quando a gente traz uma nova tecnologia, né, para gerar um progresso, que a gente fala, é você sair da sua zona de conforto. E toda vez que a gente tira as pessoas da zona de conforto, isso gera um
um desconforto, né? Você sai da zona de conforto, você vai para o desconforto. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia, que esse projeto nada mais é do que você sair do telefone discado, que muitos de vocês nem viram, e ir para um smartphone, né? Os meus usuários, eles trabalham com o telefone discado e eu preciso ensinar eles a trabalharem com um smartphone, que é totalmente diferente, né? Eu aposto que vocês têm mães, avós, né? E vocês vão tentando ajudar a se adaptar com essas novas tecnologias. Então, esse é o conceito que eu queria que vocês sentissem para vocês entenderem a nossa dor como gestão de projetos de implantação de tecnologia, né? Então, falando da ferrovia, tem alguns conceitos que eu preciso trazer para vocês para contar um pouquinho da história melhor, tá? Então, toda vez que a gente tem na ferrovia, a gente tem uma locomotiva. Dentro dessa locomotiva, nós temos o maquinista, que é quem opera a locomotiva. Nós temos aqui o trilho, né, por onde o trem passa. O centro de controle é igual aquelas torres de centro de controle de aeroporto que a gente vê em filme. É a mesma coisa, só que ela é baixa, ela não fica no alto, porque não dá para ver nada. Dentro do centro de controle, nós temos os controladores, que é quem dá a liberação das pessoas de andarem, navegarem pelo trilho, tá? E para que tudo isso aconteça, eu preciso de uma torre de comunicação. Caso contrário, eu não consigo falar com o maquinista que vai estar lá na locomotiva, na via, tá? Então, esse aqui é um esquema simples de como funciona uma ferrovia, tá? Então, a gente tem um centro de controle, a gente tem os equipamentos das locomotivas, né, com o maquinista, e nós temos algum canal de comunicação, que pode ser uma torre de GPRS, um satélite, pode ser rádio digital, enfim. Hoje nós temos várias opções de torre de canais de comunicação, tá? Então, o controlador, ele dá autorização para trafegar na linha, na seção determinada. Um dos principais problemas que a gente tem, ou desafios, não é um problema, é um desafio, é que a maioria dos trilhos, eles são um trilho só. Nesse mesmo trilho, o trem vai para frente e vem trem do outro sentido, né? Os trens andam em um só trilho e vai para os dois sentidos. Então, os trens, eles precisam cruzar, que a gente fala, só em cima de desvios. Então, o desvio é sempre o gargalo da ferrovia. E quem controla, quem entra para o desvio e quem vai pela linha principal são os controladores. Então, o controlador, ele avisa o trem, ó, fala, trem A, você vai reto na principal e o trem B vai entrar na desviada. Se isso não acontece, o que vai acontecer? Os dois vão bater, né? Então, essa é a parte principal e como a gente evita, é um dos principais desafios e riscos dentro da ferrovia. Então, fazendo aqui a simulação, o controlador dá ordem para o trem A, para o trem B entrar no desvio e o trem A vai pela principal e assim eles se cruzam, tá? Quando a gente fala de operação ferroviária, a gente também precisa de um mapa. As pessoas precisam se guiar pelo mesmo documento para que todo mundo esteja falando a mesma língua. Então, a gente faz um mapa na ferrovia que é nesse formato diferente, tá? Os mapas, eles são segmentados por quilometragem. Então, vai do quilômetro 3, quilômetro 4, 5, 6, até, né, lá, por acaso, 165 quilômetros, e a gente segmenta em trechos. E aí, o controlador vai dando assim, olha, pode ir do quilômetro 20 ao 30,
né, e tal. Aí tem os desvios, então quando entra na desviada e entra pela principal, tá? Então, só para vocês entenderem, esse aqui é um mapa da ferrovia, como a gente desenha eles, segmentando por quilômetros, tá? Quem que tiver dúvida, curiosidade, pode abrir aí o microfone e perguntar, tá? Então, aqui para vocês verem mais de pertinho, então a gente tem os desvios têm nomes e os quilômetros, né? Para conversar com o centro de controle, tá? Então, vocês aprenderam que a gente tem maquinista, né, dentro das locomotivas, o controlador no centro de controle, o mapa e um canal de comunicação. Essas são as minhas variáveis nesse projeto de implantação de tecnologia ferroviária, né, para vocês entenderem um pouquinho. E aí, para entender o projeto, é sempre bom fazer a gente tem que entender o contexto do projeto, né? Então, vocês entenderam um pouco das terminologias e de questões da ferrovia, e agora eu vou falar um pouquinho da peruana, do projeto em particular. Então, essa ferrovia, ela teve início da operação dela em 1927. Ela tem o centro de controle em Cusco, tem 124 quilômetros de via, 124 quilômetros de via, e ela tem 2 operadores e um dono, tá? Então, nós temos aqui a Inca Rail e a Peru Rail, que são 2 trens que levam os turistas para Machu Picchu. Então, eles 2 são concorrentes e eles alugam a via, né? Eles pagam para usar a via para levar os turistas, tá? Fatos interessantes e que são importantes para o nosso projeto é isso, que nós temos um trilho, né, o que causa a necessidade do entendimento dos desvios, o fluxo de mais de 70 trens por dia, então tem um alto fluxo, por mais que seja pequenininho o tramo, por exemplo, quando no projeto da Argentina, lá a gente tinha 3.000 quilômetros, porém era um trem a cada 2, 3 horas, então o fluxo muito baixo. Na Austrália, a gente tem 5.000 quilômetros. É muito baixo também o fluxo comparado com o Peru. A média de idade dos maquinistas de 48 anos. Então, é uma média e a maioria deles está para cima, né? Assim, você vê o jeitinho mais antigo. Então, absorver uma mudança de tecnologia é um pouco mais trabalhosa, mais resistente, né? Eles têm mais de 30 anos de experiência, então você mudar o status, né? Como ele faz hoje, para como ele tem que fazer amanhã, esse é uma outra área interessante que a gente tem que sempre ter em mente como gerente de projeto, né? Os usuários, como eles entram para adaptar-se às novas tecnologias, né? Nós temos 9 controladores e 150 maquinistas. Então, 150 maquinistas para apenas 9 controladores na via. E aí, uma coisa bem interessante é que nós não temos... para Machu Picchu, tem um pueblo, né? Tem um povoado lá em Machu Picchu, que ele não tem acesso sem ser por trem. E o que isso significa? Essa é a cidade. Significa que tudo que vocês verem aqui, ela veio de trem. Os ônibus, concreto, telha, pessoas, pedras, tecido, gasolina, computador, cabo. Não existe acesso a essa cidade que não seja por trem. Tá? Então, a cidade ela se desenvolve
ela depende do acesso de trem para se desenvolver, para ser abastecida, comida. Então, eles estão aqui no meio do morro, assim, da montanha, né? E é muito interessante ver essa dependência, isso é bem importante, tá? E aí, para vocês verem a evolução da comunicação na ferrovia peruana, eles começaram com um telégrafo em 99, que não é muito longe, né? 99 está aqui atrás. Vocês são mais novos, mas não faz muito tempo, 99. E eles trabalhavam com telégrafo. Telégrafo é muito interessante ver como que funcionava isso. Aí, em 2003, eles mudaram para o rádio. Esse rádio vocês devem ter visto já, né? Isso é um rádio fácil de se ver, qualquer segurança, enfim, tem. E aí, o que a gente está implementando é um computador de bordo, que é essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Então, a gente vai conseguir terminar essa implementação em 21, né? Esse ano, eu acredito que a gente entrega o projeto, porém, operar só em 21, né? Por causa do prazo. Aline? Pode falar. Então, uma pergunta. E antes de 99, já que a ferrovia é da década de 20, não é? Como era essa comunicação? Então, o que eu entendi, Leonides, é que era esse telégrafo para antes e teve um outro lá que eles não conseguiram me dar uma data, que eles colocavam um cabo em cima dos cabos de energia, não era energia, era um cabo, e eles liam por código Morse, alguma coisa assim, sabe? Que é paralelo ao telégrafo. Certo. Não usavam sinais luminosos, então, não? Olha, não sei, assim, lá eles me falaram, eu acho até difícil, porque naquela região é muito montanhosa, então não tem nem como ver. Uhum. Mas é interessante, né, Leonides, pensar nessas dificuldades. Uhum. É porque uma observação, esse trem me parece com aquele Lobus Rail, não é? Do que? O Lobus Rail, parece que é o mesmo modelo, não é? Esse trem de turismo. Eu Aqui não sei o que na é. África, ele vai da cidade do Cabo à cidade do Cairo. Ah, que legal! Eu vi o mesmo modelo desse aí. Ele tem os restaurantes, as paradas típicas, inclusive tem com danças, não é? Vai atravessando a África, demora às vezes de 27 a 30 dias a viagem. Nossa! E aí eu achei interessante porque parece que é o mesmo modelo, né? Que a gente tenta replicar até aqui no Brasil, no caso da própria antiga Noroeste aqui, que naquele trecho de Campo Grande a Corumbá, eles queriam fazer o trem do Pantanal, né? Que legal! Uhum. Então, achei interessante essa questão da comunicação, porque não que eu conheça muito trem, mas eu jogo muito simulador. Né? No simulador de trem, a gente passa essas fases e fiquei me perguntando como que eles faziam a comunicação. Era isso. Legal. Então, eu não. Lá eu perguntei, eles me falaram até o telégrafo. E antes a gente não sabe. Até uma das dificuldades desse projeto é que, por conta da geografia, é difícil o sinal de celular. Então, o nosso computador de bordo está com dificuldade de receber, né, as falas. Então, é um dos problemas. Uhum. Então, vamos lá. Como que funciona? Eu vou contar para vocês como que funciona a operação por rádio, para vocês verem como que vai funcionar com o computador de bordo. Então, por radinho, o controlador, né, do centro de controle, ele conecta, ele fala com o maquinista por rádio e ele desenha no gráfico de trens o que ele autorizou. Então, eu autorizo, sei lá, ele andar 3 quilômetros para frente, 5 quilômetros para frente. Esse aqui é o Fred, que é um dos controladores lá do Peru. Esse é o centro de controle hoje, né? E essa aqui é a folha, onde ele registra as licenças, que a gente fala, as licenças de trem. Então, é algo muito manual, né? Muito
E aí a gente, lógico, tem várias formas de garantir segurança, repetindo, enfim. Mas é algo muito manual e que demanda tempo, demanda atenção, é passível de erros, enfim. Aí a RT, ela traz uma solução para isso. Aqui é um pouco sobre a RT, por onde ela está pelo mundo, né? Todas essas são ferrovias clientes nossas. Aqui eu vou passar aqui. E aí, como que a solução funciona de uma maneira mais rápida para vocês? Nós temos um computador de bordo, tá? Que esses computadores de bordo estão dentro das locomotivas, dos equipamentos, e nós temos um software que fica dentro do centro de controle. E o software do centro de controle, ele consegue localizar onde está o computador de bordo e garantir que os trens estejam se movimentando cada um no seu lugar, né? Então, em vez de eu precisar falar com o cara que está dirigindo lá a locomotiva, né, operando a locomotiva, o próprio software, eles se comunicam, eles se conversam, e eu já consigo ter online o posicionamento dos trens. Né? Então, assim, como que funciona? Esse aqui é o centro de controle lá da Argentina. Então, esse painel aqui, ó, tem os 5.000 quilômetros que eu comentei com vocês. Então, ninguém precisa ligar para ninguém, o próprio computador de bordo já posiciona e eles liberam pelo software mesmo, pelo sistema, por onde eles podem trafegar, tá? Então, fica muito mais simples. Então, esse projeto, em resumo, ele é isso, é você transformar de rádio no computador de bordo. Porém, por trás dessa simplicidade, a gente tem todas aquelas variáveis para tratar como gerente de projetos. Né? Nós temos 3 clientes com hierarquias distintas, culturas organizacionais distintas, porque nós temos 3 empresas diferentes como clientes. A operação tem que ser única, 13 modelos de locomotivas e o idioma espanhol, né? E infelizmente nem todos têm a fluência, o desenvolvimento técnico no idioma necessário para entender as entrelinhas dos clientes e tudo que precisa ser entregue no projeto, tá? Então, sempre quando a gente está no processo de iniciação de qualquer projeto, é importante entender o cenário e colocar na mesa stakeholders, expectativas, um primeiro momento de planejamento, assim, os grandes números que estão tratando o projeto. Isso tudo é fundamental para a gente iniciar o projeto, tá? Ali também tinha operação consolidada há 16 anos com o rádio. Isso aqui era um problema sério. A operação com horários bem definidos. Quando alguém vai para Machu Picchu, ele compra 1 ano de antecedência, ou com 6 meses de antecedência, a passagem do trem para ir para Machu Picchu. Isso significa que lá o meu trem ele não pode atrasar, porque senão acaba com o planejamento de todos os turistas que agendaram, que já contrataram hotel, motorista, enfim, tem toda uma logística que os turistas precisam desenvolver para chegarem lá e que o nosso serviço não pode atrasar. Vocês entendem o impacto negativo? É muito grande. Então, assim, os turistas são 10.000 pessoas por dia. É muita gente. 10.000 pessoas por dia é muito trem, tá? A geografia montanhosa que eu falei, o projeto tinha um cronograma arrojado de 12 meses, né? A gente não conseguiu cumprir, obviamente, com a pandemia. Inclusive, eu fiquei presa lá no Peru por 10 dias. Aí o exército foi lá me socorrer. E os usuários com a média mais alta de idade
para se adaptar a essa nova tecnologia, tá? E aí a gente começa a falar de escopo, como eu falei para vocês no início. Escopo são as entregas. Então, eu preciso ter claro tudo que eu vou entregar dentro de um projeto. Então, nesse projeto em particular, nós temos a manufatura e instalação dos computadores de bordo, né? Então, eu tinha 55 trens para instalar, locomotivas, no caso. O desenvolvimento e instalação de software para o centro de controle e computador de bordo. Então, eu tinha que fazer os softwares para ambos. Então, aqui é a parte de hardware, software, a parte de mapeamento, porque o mapa é ele que alimenta o sistema, tá? E o treinamento e documentação de tudo. Então, não adianta projeto sem documentação, sem você ter claro o que o cliente quer, o que ele vai receber e que ele está aceitando receber aquilo. Isso é um dos maiores erros que tem, você começar a desenvolver algo sem ter um aceite formal, num documento formal, de que, olha, eu entendi certinho o que você quer, para não gastar energia em um lugar que não deveria. A gente está cheio de histórias de retrabalho, de falta de entendimento e tal. Então, documentações simples que comprovem, alinhem essa expectativa, eles ajudam no nosso entendimento, né, e desenvolvimento do projeto. E aí eu tenho aqui um exemplo de cronograma, né, das 5 fases do projeto, igual eu falei para vocês, a gente tem iniciação, planejamento, execução, encerramento e monitoração e controle, tá, que é ao longo de todo o projeto. Então, para eu entender as minhas entregas ao longo do projeto, tá? É fundamental ter claro escopo em qualquer projeto. Kickoff. Kickoff é uma das melhores ferramentas que o gerente de projeto pode utilizar. Ele é a primeira oportunidade de contato com os clientes. Então, é quando a gente apresenta quem vai trabalhar junto, o cronograma macro, premissas, restrições, pré-requisitos, tá? É bem importante, se você tem dúvida o que é uma premissa, uma restrição, vá atrás, eu não vou conseguir falar aqui por causa do tempo, mas existem várias ferramentas importantes, eu listei aqui algumas delas, tá? Que é fundamental para a gente avançar no projeto, tá? Os riscos, quais os formatos de registros, de quanto em quanto tempo que eu vou dar um relatório, os canais de comunicação, eu vou falar com você por WhatsApp, por e-mail, eu vou visitar o cliente uma vez por semana, enfim. Essa reunião de kickoff é a grande oportunidade que o gerente de projeto tem de avançar e de deixar claro como as coisas vão funcionar, tá? A gestão de stakeholder. Stakeholders são todas as pessoas que são impactadas pelo projeto, né? Então, se eles são entender as expectativas, conflitos, entendimentos, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Opa. Aqui. Pronto. Aqui. E aí, gestão de riscos, tá? Gestão de riscos é um outro, né? A gente pode falar, é um assunto totalmente importante, que poucas pessoas dão o tempo e a atenção devida para justamente tratar, e é simples, não precisa de nada, é só você levantar os riscos e tratar de respostas aos riscos, e a gente levanta os riscos conversando com as pessoas, né? Então, é algo muito importante e que eu vejo que é muito esquecido no meio de projetos, tá?
Gestão de mudanças, você entender que as coisas acontecem, eu preciso mudar. Para eu mudar, eu preciso de entender, analisar, ter uma aprovação formal e registrar essas mudanças. Então, isso é fundamental em projetos, né? Lidar com as surpresas é fundamental, tá? E as lições aprendidas. Isso aqui é uma das grandes aprendizados de gestão de projetos, que tudo que você aprende, ele agrega. Então, você ter o controle sobre isso, você ter o diário de projeto, relatórios, né, a proatividade de entender o que as pessoas estão dando para você de sugestões e as informações para você estar sempre buscando. E é aqui que a gente faz o encerramento, tá? Então, o que eu tinha para trazer para vocês, técnico, era isso. E algumas dicas que eu vou dar, que eu já meio que falei, sobre estágio, de estarem sempre buscando estágios. Nessa área é bem interessante, tá? As línguas. Então, igual eu falei, eu tenho a escola, né? Vai ser um prazer ter vocês lá. Tem inglês e tem espanhol, é tudo virtual. Então, aonde vocês estejam, da onde vocês estejam, vocês conseguem fazer aula. Podem entrar, agendar, tem uma aula experimental sem custo, pode entrar lá, agendar, entender o seu nível de idioma, de inglês ou de espanhol, vai ser um prazer atender vocês. Busquem, tem muitas fontes gratuitas, né, na internet, tem Conquer, tem projetos de TI, tipo, vários webinars, tudo gratuito. Então, hoje, a informação está disponível, tá? A carta do cafezinho, eu sempre falo com os meus alunos isso. Busca as pessoas que te interessem para entender o que elas fizeram, o que elas veem de diferencial, quais seriam itens interessantes para vocês saberem, né? Como chegar nos lugares. Então, vocês como alunos, vocês podem falar com as pessoas como alunos. E isso sempre é bem-vindo, tá? LinkedIn. Se não tem, já faça. Se tem, sempre mantenha atualizado. É uma ferramenta importante para a carreira. É como você conecta com pessoas do mundo inteiro, enfim. Trainee, igual eu comentei para vocês lá no início. E network, tá? Se preparem para entrevistas. Quanto mais entrevistas fizerem, melhor, tá? É muito legal praticar. Então, vão fazendo entrevista, se preparem sempre. E é isso. Eu passei um pouquinho do horário. Acho que o Thiago, né, Thiago? Não sei se você quer abrir para perguntas, ver como que os meninos estão. Vamos sim, professora. Vamos abrir para pergunta. Pessoal, quem gostaria de fazer uma pergunta para a professora, pode ficar à vontade. Uhum. Se tiver com vergonha de ligar o áudio, pode colocar aqui no chat. Professora, aproveitando, gostaria de fazer uma pergunta, tá? Falando um pouquinho sobre a parte de gerenciamento de projetos, na sua opinião, como está a procura de profissionais nessa área? Sabe? Como está sendo? A impressão que eu tenho, tá? A impressão do Thiago, é que faltam, né, profissionais qualificados. Um exemplo que a senhora deu com o PMP. Então, assim, falta mesmo profissionais qualificados nessa área de gerenciamento de projetos? Falta. É uma área que sempre tem vagas. Se você buscar lá analista de projetos, talvez você não ache como o nome gerente de projetos, porque o nome gerente, ele conota outro nível quando você vê por cargos, né? Mas gestor de projetos, analista de projetos, especialista de projetos, são cargos que sempre tem, sempre demanda profissionais. Sim, profissionais qualificados, né? Vamos ver quem tem... Ninguém tem uma pergunta, pessoal, para fazer?
Ó, o Michel fez uma pergunta aqui, ó. Por que no Brasil tem poucos trens, sendo que o modal mais barato para diversas operações logísticas? Boa pergunta, Michel. Michel, isso é uma questão política, tá? Que é do petróleo. Então, infelizmente, no grande desenvolvimento, pelo menos, né, o que me passaram, quando os trens começaram a se desenvolver dentro do Brasil, veio as estradas, aí tem pedágio, tem os caminhões, tem diesel, tem toda uma força dentro dessa indústria de logística modal pela estrada, que não deixou o desenvolvimento ferroviário. Porém, agora, eles já estão tratando com carinho de voltar a desenvolver, porque é, sim, o modal mais barato para as diversas operações. Está certíssimo. Uhum. Na verdade, muitos políticos falam, né, que vão reativar as linhas, né, porque nós temos aí uma estrutura, né, professora, só que está um pouco assim, ela está bem abandonada, né, a parte dos trilhos, tudo. Então tinha que investir nessa área, né, mas a gente não vê muitos políticos se movimentarem né, sobre isso, né. Mas é uma... Mais alguma pergunta? Oi? É uma grande oportunidade. Fora do Brasil é melhor explorado. Uhum. Sim, com certeza. Pessoal, mais alguma pergunta? Esse tipo de transporte, pessoal, que a senhora falou que tem lá no Peru, eles investem mais na área de turismo ou dentro do país existe essa preocupação com o transporte? No país inteiro. Eles trafegam carga pelo país inteiro. E ali, para esse projeto, a gente só atacou esse tramo que ele é mais movimentado. Então, assim, eles precisam melhorar a sinergia para aumentar a quantidade de fluxo, né? Mas o país inteiro tem trem. Uhum. Obrigado. Mais alguém? Só fazer uma observação, é que essa semana passada agora saiu um levantamento feito por uma consultoria, Robert Ralph, falando das grandes profissões, as que têm futuro e vão ter crescimento nos próximos anos. Na área de engenharia, ele coloca que uma dessas profissões é justamente gerente de projetos com salário estimado em torno de R$40 mil. Então, eles falaram que é para as pessoas buscarem se capacitar, né, para essa profissão. Então, eu acho que é realmente, como foi destacado, uma profissão que não tem muitos profissionais, né, atuando na área. E tem essa demanda tão grande. Né? E o curso, no caso, Aline, é só em São Paulo, Rio, grandes centros? Não. PMI, no caso. Porque eu vi até alguns alunos aqui da Unilins, inclusive, também foram fazer esse curso, me falaram que estavam fazendo no Rio de Janeiro e São Paulo apenas. Então, não sei, teria outros lugares assim? É assim, olha, para você tirar a certificação do PMI, você não precisa fazer curso. Nós sempre recomendamos fazer um preparatório, como se fosse um cursinho, entendeu? E hoje tem também esse cursinho online. Tem algumas escolas que tratam disso, de fazer esse preparatório para os alunos de maneira virtual. Então, acho que você pode procurar, se te interessa, mas o curso, temos um MBA na Unilins que possui estrutura, e isso do PMBOK, exatamente. MBAs em gestão de projetos, eles são uma ótima entrada para você, pelo menos, entender o overview. Você não vai sair preparado para fazer a prova da certificação. Para certificação, tem que estudar prova, igual vestibular. Eu falo sempre para os meus alunos, que eu aqui em Curitiba, eu atuo em algumas universidades também, e 2 preparatórios. A grande diferença é, numa pós, quando a gente
da aula de pós, a gente se aprofunda nos temas para você implantar. No cursinho de preparatório, a gente ensina dicas para você fazer uma prova, né? Então, você não se aprofunda no tema, você sabe apresentar a prova, fazer a prova. Mas eu acho que online vocês acham sim, talvez, né? Para buscar a certificação. Vale a pena. Sim, com certeza. Pessoal, vamos encerrando então. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a professora Aline, né, que se disponibilizou a fazer essa palestra aqui para a gente. Tá, professora? Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Aqui na tela tem um contato da professora também, né? Quem quiser tirar alguma dúvida com ela, tem um LinkedIn, como ela mesma falou, tá bom? Como eu tinha combinado com vocês, eu vou colocar aqui no chat, pessoal, o link para escrever no formulário, né? Que vai ser a lista de frequência aqui da nossa palestra de hoje, tá bom? Então, vocês acessam esse link que está aparecendo aí no chat, tá? Preencha com os dados de vocês lá, ID, nome, o seu curso, tá bom? Para depois ter o seu certificado de horas complementares, tá? Obrigado, professora. Gostaria de falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá? Não, agradeço. Ai, que bom, Giovana. Eu fico muito feliz que vocês, né, espero ter agregado aí. E bola para frente, vocês arrasam na Unilins. Muito orgulho aí da instituição. E fico à disposição de vocês. Obrigado, viu, professora? Obrigado, gente. Beijo, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até a Tchau, próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada.